Como uma boa bebida, uma viagem é algo que só saberemos o quanto foi boa no dia seguinte. Mas, no caso desta aventura em particular, são necessários vários dias para o corpo se recuperar do insano esforço a que músculos e tendões foram submetidos para chegarmos inteiros e saudáveis depois desta imersão total nas entranhas magníficas da Chapada Diamantina. Foram 4 dias sem energia elétrica, internet ou sinal de celular. 4 dias caminhando o dia todo e levando na mochila roupas, comida, sim, comida, e o que mais for minimamente necessário para ficar longe da civilização por 4 dias. Não fica leve. A pousada não é padrão 5 estrelas. O chão do nosso quarto era de terra batida, a parede de barro, o banheiro é externo, comunitário, água fria, e você precisa escalar uma escada precária e irregular para chegar até ele. Se não estiver chovendo, facilita muito. À noite, uma lanterna é fundamental. O refeitório tem um simpático fogão a lenha e uma iluminação fraquinha à base de energia solar e bateria. Dá para carregar seu relógio e celular se não houver muita gente de pendurada nas 2 únicas tomadas disponíveis. Para chegar qualquer coisa lá, só no lombo de burro, por uma trilha de uns 15 quilômetros até o vilarejo mais próximo. Tudo é muito precário, mas você vai achar qualquer coisa um luxo depois de passar um dia todo no mato se agarrando em raízes ou se equilibrando em pedras para chegar aos pontos turísticos. Não dá para desistir no meio. Até dá, mas tem que pagar um adicional de R$300 para a mula levar você de volta ao vilarejo. E isto se você desistir no lugar onde a mula chega. E isto não é muito frequente. Curtiu? Então agora vamos ver como é o passeio para saber se vale a pena. O ponto de partida é a cidade de Lençóis, na Bahia, que fica a pouco mais de 1.000 quilômetros de Brasília. De lá, partimos de carro com o guia para mais 95 quilômetros, sendo 40 em estrada de terra, até chegar ao sopé de uma colina onde se deixa o carro e o mundo civilizado. Olhando para cima, a primeira pergunta é se dá para subir. Parece que não é possível, mas o guia conhece os caminhos e, serpenteando pela encosta, chega-se ao topo após uns 40 ou 50 minutos de esforço, a depender da sua resistência física e moral. Usar luvas de proteção pode ser uma boa ideia, porque você vai ter que usar as mãos para tracionar em passagens mais complicadas. Lá de cima vem a excitante sensação de "eu consegui" e um certo medo pelas muitas horas de caminhada que teremos pela frente até a pousada, onde chegaremos perto do anoitecer. Levar comida seca para comer no caminho é fundamental, mas coisas leves, porque tudo você tem que carregar, especialmente no primeiro dia. Nas mochilas levamos alfaces, frango congelado, batatas e cebolas para os 4 dias. Lá no alto, a vista se abre para um planalto maravilhoso, onde a água brota por todo lugar. Mas você vai ter que se acostumar com aquela água escura, que é o que há por toda parte. Pode beber sem medo, mas a gente estranha um pouco. Por algum tempo, a trilha fica mais plana até chegarmos na ponta de um penhasco, onde o vento é tão forte que empurra de volta a casca de banana que lançamos no precipício. Nossa alma balançava naquele vento frio e úmido que açoitava nosso corpo numa benzedura exótica para afastar o cansaço. Funcionou!
Pegamos logo um caminho que nos levava entre pedras e troncos, ao fundo daquela garganta verde que parecia nos engolir. A possibilidade de dar algo errado é muito visível. É bom ter muita atenção, equipamento e preparo físico. Um bom bastão de caminhada é essencial. Depois de 90 minutos castigando os joelhos naquelas pirambeiras pedregosas, chegamos à nossa primeira cachoeira. Água muito fria e com aquela tradicional cor de Coca-Cola. Mas o mergulho nos parece levar o corpo para outra dimensão. Afinal, era para isso e por isso que estávamos ali, no umbigo molhado deste sertão brasileiro. Ficamos lá por algum tempo, curtindo aquela paisagem de cinema e o prazer gigante de ficar sem o peso das mochilas e cintos por alguns momentos. Mas logo subimos âncoras, pois um longo e difícil caminho nos esperava pela frente. Não há na trilha um passo igual ao outro. Tudo tem que ser pensado e calculado. Os riscos de algo sair errado existem e não são poucos ou pequenos. A bota da Invictus que usamos revelou-se perfeita. O solado resistente protege contra as muitas pedras pontiagudas e o desenho imaterial do solado oferecer uma aderência que nos dava muita segurança e conforto, além de ajudar a minimizar as inevitáveis torções. As paisagens se sucedem numa variedade e beleza de emocionar. A vegetação surpreende com moitas enormes de samambaias, muitas bromélias, árvores enormes e muitas rochas. O ar puro e perfumado infla os pulmões, facilitando a caminhada e dando uma transfusão de saúde que abastece o espírito de energia natural. Caminhamos por algumas horas naquele emaranhado misterioso de galhos e troncos que brotavam das pedras e que pareciam querer nos abraçar e engolir. Subindo, descendo, equilibrando, escalando, chegamos no fim da tarde à nossa pousada. Parecia incrível, mas conseguimos. Escalamos mais 2 lances de uma escada precária e íngreme esculpida no barro sobre pedras e chegamos ao nosso quarto. Para todo o lado que olhávamos era aquela mesma vista imponente e mágica que deve ter inspirado muita gente em suas crenças místicas. Estávamos rodeados por paredes imensas, sisudas, severas, que pareciam nos aconselhar sobre as dificuldades dos dias seguintes. É uma sensação única. Além de guiar, o guia também é mestre na cozinha e, algum tempo depois, tínhamos na penumbra um delicioso e bem preparado jantar frugal. Por sorte, era época de bananas, e a fartura desta fruta era essencial para repor nosso combustível celular na reserva depois do dia trilhando. Esta era a nossa única refeição de cada jornada. A questão era saber como o nosso corpo estaria no dia seguinte. É aí, na capacidade de recuperação, que sabemos como está nosso preparo. Mas isso descobriríamos ao acordar. Depois de uma noite de um legítimo e total escuro, acordamos inteiros e animados para mais um dia de tourear florestas e montanhas. Nosso guia cozinheiro preparou tapioca e cuscuz com queijo vegano que levamos. Abastecemos o estômago e partimos, desta vez para chegar ao topo do Morro do Castelo, que tem esse nome por causa da forma de sua crista. Se aquela encosta do primeiro dia parecia difícil, perto do Morro do Castelo era como um passeio para crianças. O guia afirmava que chegaríamos lá, mas olhando, parecia só ser possível se tivéssemos asas, ou talvez se fôssemos alpinistas ou lagartixas. Mas vamos em frente.
rodeada de vagalumes e varrida pelo vento incessante e úmido do vale, a noite passou ligeira e logo o sol se debruçava sobre as paredes de granito que circundavam aquelas profundezas verdes que nos chamavam para mais um desafio. Desta vez, sem mochilas, apenas com frutas secas e as garrafas de água vermelha no cinto. Partimos numa trilha elameada pela chuva, esgueirando-nos entre galhos e cipós, rumo ao topo do Morro do Castelo. O cardápio não variava muito. Eram pedras, lama, passagens perigosas e muita beleza selvagem, até chegarmos a um paredão rochoso que seria intransponível para seres normais se não fosse uma caverna secreta que furava aquele bloco sólido em uns 100 metros de escuridão, onde a lanterna da Invictus fracassou miseravelmente, deixando-me perigosamente no escuro, dependendo da luz do guia e do meu companheiro. É o tipo de situação onde o equipamento não pode falhar, mas falhou. Do outro lado da gruta eram só pedras, sobre as quais pusemos à prova nosso equilíbrio e resistência ao medo de altura. Não era tão difícil, desde que usássemos as mãos para vencer o trajeto. Lá no alto, a natureza nos recebia com um abraço e um sopro molhado de vida e êxtase, como uma medalha de bravura que os deuses da floresta pregavam no peito daqueles que venceram o medo e o cansaço para chegar até lá. Nossos pés estavam bem pregados no chão, mas o espírito fugia no assovio daquele vento e o levava para tão longe quanto um delírio sem tempo para acabar. Novamente, os joelhos e músculos teriam que ser postos à prova naquela descida de dar vertigem. Mas o espírito fortalecido injetava coragem e confiança direto na veia. E, no fim da tarde, estávamos de volta ao nosso resort de luxo, plantado na encosta daquele vale que começava a conquistar nossos corações. Um providencial violão semeou algumas melodias e cantigas naquela noite de poesia e mistério da Chapada Diamantina. O dia seguinte era um passeio fácil. Quer dizer, fácil para os padrões da Chapada. Pegamos 90 minutos de trilha até chegar num lindo poço de águas vermelhas que se revolviam no orgástico bacanal de bolhas sob uma cachoeira que escorria com volúpia e graça de uma sucessão de curvas sensuais esculpidas nas rochas num namoro de milênios. O último dia prometia uma rota de pouco mais de 20 quilômetros. Desta vez com as mochilas nas costas, que nos custaria umas 9 horas de trilha. Saímos cedo para chegar ao carro antes do anoitecer. Subimos de volta toda a escarpada parede daquele vale até um platô, que ficaria muito bem num filme de ficção científica. As águas brotavam por todos os lados e o piso parecia ter sido bombardeado numa longínqua guerra interplanetária. O momento é de epifania. Parece ser o lugar perfeito para uma conversão mística, onde a alma se desliga das injunções físicas e temporais do corpo e da vida para encontrar, por instantes infinitos, o ponto cósmico onde se fundem o tempo, o espaço e o mistério da existência. De volta ao nosso tempo e espaço, levantamos âncora para mais 2 horas de trilhas até chegar no topo da montanha original, em cujo sopé estava nosso carro e o começo da volta à civilização. Os 90 minutos da descida passaram rapidamente e o carro ficava cada vez mais perto, enquanto todos aqueles dias pareciam cada vez mais um sonho estranho e lindo.
Mais 90 quilômetros sacudindo de volta e estávamos na pousada, em Lençóis, já à noite. De lá, mais 1.000 e poucos quilômetros até nossa casa, nossa rotina, nossa água e nossa vida. A gente precisa esperar o dia seguinte para saber se o uísque da noite anterior era bom, mas é preciso um pouco mais de tempo para saber se uma viagem dessa valeu a pena. A prova real vem dias depois. Se der saudade, vontade de voltar, é porque o vale fisgou seu coração. E aquela sementinha vai começar a crescer no seu peito até você não aguentar mais o desejo e levar seu corpo de volta novamente para aquele mundo que fez de você uma outra pessoa. E você, que chegou até o final deste vídeo, o que acha? Pelo que entrega, a aventura vale o que custa? Afinal, entre guia, viagem, comida e hospedagem, vão-se alguns milhares de reais. Se você quiser descobrir por si, pegue o contato do guia na descrição, ponha o seu equipamento e boa viagem. Depois, volte aqui para nos contar.